quero começar uma nova série hoje. Eu terminei o ano passado e agora a minha série chama Unção do Sacrifício. E nada melhor do que começar no primeiro domingo do ano, você entender o que é sacrifício, para que nós possamos passar os 2022 sacrificando aquilo que tem que ser sacrificado, mas da maneira certa, para que as nossas respostas subam ao céu e elas desçam com as bênçãos sem medidas para as nossas vidas. Amém, queridos? E o tema da minha palavra hoje é obediência é a base do sacrificar. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Quantos não estão satisfeitos com as respostas que você tem tido na sua vida? E querem ter respostas de Deus melhores na sua vida? Levanta a sua mão. Quantos já começaram um ano insatisfeitos, dizendo: tem respostas que ainda eu não alcancei, mas eu vou alcançar em 2022, amém? Só que para alcançar estas respostas que você ainda não alcançou, vai requerer de nós um sacrifício. A questão aqui é sacrificar da maneira certa, que é o que eu vou mostrar para você. Entender o que é sacrifício. Gênesis 4, 1 a 7, abre sua Bíblia comigo. Coloca no telão, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Deus deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel da sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Esse texto é um texto muito conhecido. Quem aqui nunca ouviu falar da história de Caim e Abel? Todo mundo. E é um texto muito forte, onde mostra a oferta de Caim e a oferta de Abel. A oferta de Caim, ela não foi aceita. Caim pegou qualquer fruto e deu a Deus, e ela não foi aceita. Abel pegou o melhor do novilho, o melhor daquilo que ele tinha, e ofertou a Deus. E a oferta de Caim subiu, e Deus agradou da oferta de Abel, Só que, gente, quando Deus não agrada da oferta de Caim, Ele fala: Caim, a tua oferta não subiu aos céus, não me agradou. Por que ele não vira para Deus e fala assim: Senhor, tá bom, a minha oferta não foi aceita, mas então o que eu preciso fazer para que o Senhor aceite a minha oferta? Qual é o sacrifício a mais que eu tenho que fazer? O que Caim faz, gente? Ele fecha o semblante e ele se ira. Aquele sacrifício naquele momento de Caim, quando ele oferta pega da plantação dele qualquer fruto, foi um sacrifício totalmente escolhido por homem, carnal. O sacrifício de Abel foi um sacrifício direcionado pelo Espírito Santo, aonde subiu até aos céus. E o que eu quero dizer para você é: nós acreditamos que o sacrifício é tão importante quanto a obediência. Amém, igreja? E na maioria dos casos, a obediência, ela é mais importante que o sacrifício. Por quê? Porque ela passa por cima do que nós definimos do que é sacrifício. Presta atenção nisso. O sacrifício é importante, mas o sacrifício desvinculado da obediência, ele não serve de nada.
Amém? O sacrifício, pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. A obediência atrelada ao sacrifício é muito importante. Faz toda a diferença no nosso sacrifício, porque a obediência passa por cima do que nós definimos do que é sacrifício. Vocês estão entendendo? Caim definiu o que era o sacrifício para ele. Ele pegou qualquer fruto, subiu aos céus, ele definiu. Abel foi diferente. Abel fez um sacrifício, pegou o melhor, orientado pelo Espírito Santo. É igual acontece com a gente. Muitas vezes nós temos alvos, nós temos metas, nós temos desejos para o novo ano, e a gente quer fazer sacrifício, porque a gente fala, não, eu vou fazer um sacrifício, e aí você faz um sacrifício de refrigerante, você faz um sacrifício de Coca-Cola, você faz um sacrifício de parar de comer 5 da tarde, um jejum intermitente, ou então você não toma café, vai comer só depois do meio-dia, 2 da tarde, e você escolheu aquele sacrifício, tá bom. Aí chega o jejum direcionado pelo bispo Rodovalho. Final do ano nós tivemos o jejum de 21 dias. E o nosso profeta, ele nos direcionou. Ele disse, o jejum da liderança, o jejum de quem está engajado, precisa ser um dos 3. Esse sacrifício, às vezes existem pessoas que falam, mas eu vou ter que fazer esse sacrifício aqui que o bispo direcionou. A igreja pode escolher, ela está livre, mas a liderança precisa estar debaixo dessa direção. E aí é o sacrifício totalmente direcionado, com obediência. Eu não estou dizendo que o seu jejum não é importante, vocês vão entender, não é nisso. Eu só estou mostrando para você a diferença quando nós escolhemos, quando é direcionado, porque nós não tivemos uma direção, mas quando nós estamos debaixo de uma direção. E aí nós, no meu caso, eu como bispo, os pastores, os líderes, nós temos uma direção debaixo de uma obediência, amém? Então esse jejum do final do ano, dos 21 dias, ele exige obediência. Para Caim, foi sacrifício aquela oferta, mas para Deus não foi. Olha que coisa. Ela não agradou o coração de Deus. E Caim não foi humilde, não chega para Deus e fala, Senhor, Tu não agradou da minha oferta. O que eu preciso fazer então, para que o Senhor agrade da minha oferta? Eu quero agradar, eu quero que a minha oferta suba aos céus. O que Caim faz? Ele se ira, ele descai o semblante e ele mata o irmão dele. Esse é o fim da história. Nós temos que entender uma coisa, eu quero uma pergunta para você. O que você tem feito de sacrifício que não tem subido aos céus? Hoje é um dia muito importante. Acho que essa palavra foi muito pertinente para o início do ano. Porque eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui ou estão me assistindo, vocês querem que todo sacrifício que vocês fizerem, que nós fizermos esse ano, ele suba aos céus. Amém, igreja? Em nome de Jesus, por quê? O que adianta você sacrificar, e o teu sacrifício não subir, não trazer resposta? E nós estamos no início do ano, e eu quero que você entenda esta palavra, para que cada sacrifício que você fizer no início, no ano de 2022, suba aos céus e desça com a resposta, com a bênção que Deus tem para você. Amém? E aí eu pergunto, obedecer junto com o sacrifício ou só sacrifício? Obediência traz direção do que realmente precisa ser sacrificado. Presta bastante atenção. Para de fazer sacrifício direcionado pela tua carne. Para de fazer sacrifício direcionado por você. E a gente às vezes quer fazer, eu estava falando mais cedo, que às vezes eu estou lá fazendo um sacrifício, fazendo um jejum, uma oração, e eu chego e comento com os meus pais, os meus líderes, o bispo Rodovalho, e ele um dia virou para mim e falou assim, pode parar, não é assim, se você quiser que tenha respostas, você precisa fazer desse jeito. Gente, quando ele falou aquilo para mim, eu fiquei assim, falei, impossível. Mas será que eu falei, só que ele falou e não discutiu, não me cobrou. Eu poderia
ter falado o seguinte: não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou dar um jeitinho para adequar aquilo que é bom à minha realidade, que é o que muitas vezes nós fazemos. Nós adequamos a nossa realidade para aquilo que está dentro da nossa realidade, que é mais fácil para nós. Mas esse sacrifício, ele é vazio, porque ele está desconectado da direção e da obediência através dos nossos líderes. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Para não gastarmos energia, para não sermos roubados. Sacrifício por sacrifício, sem ter peso, não adianta nada. E a obediência traz o peso do sacrifício. Por quê, querido? Porque quando o teu líder chega para você, quando o teu pastor chega para você, você fala assim: eu quero ganhar 5 vezes mais. Eu quero ter um relacionamento melhor com a minha esposa e com os meus filhos. Aí o teu líder, teu pastor chega para você e fala assim: para você ter um relacionamento melhor com teus filhos, com a tua esposa, você vai ter que sacrificar isso, tempo, a maneira de agir, a maneira de falar, dar tempo de qualidade, mudar algumas coisas que você faz. Aí a pessoa fala: ah não, isso aí também não dá. Eu faço isso, mas eu não consigo fazer aquilo. Vocês estão entendendo? As pessoas, elas querem negociar. Quando o teu pastor e o teu líder chega para você e fala assim: se você quer alcançar esse casamento que você tanto sonha, que você espelha dos bispos, dos teus pastores, você vai ter que sacrificar tempo de qualidade, você vai ter que sacrificar a tua postura em como você age com a tua esposa nessa situação, você vai ter que sacrificar as atitudes que você está tendo, que não vão fazer você chegar até a ter aquele casamento, porque essas atitudes, elas te afastam da tua esposa. E aí você fala assim: caramba, eu vou ter que... E é muito engraçado, eu como psicóloga, no consultório, direciono alguns casais, algumas pessoas, a mudarem de atitudes, a fazerem diferente para alcançarem aqueles objetivos. E isso é o quê? É um sacrifício de uma nova postura de pensar, um sacrifício de uma nova postura de agir, uma nova postura de atitude. E as pessoas acham que o sacrifício é só financeiro, e o sacrifício só no jejum e na oração. E muitas vezes o sacrifício do jejum, da oração, financeiro é importante, mas mais importante é o sacrifício nas tuas atitudes. E as pessoas não estão dispostas a mudar nesse ponto, lá no fundo. E aí o teu líder chega para você e dá a direção. E aí você fala assim: não, eu vou fazer o sacrifício desse ponto, nisso aí eu não faço. O que vai acontecer? É um sacrifício sem direção, não está alinhado com a direção do teu pastor, não está em obediência. Ele sobe aos céus, mas ele volta com a resposta vazia. E nós temos que entender isso no início do ano, em nome de Jesus. Entenda isso, para que você não seja roubado, amém? O sacrifício, o tamanho dele, existe uma obediência nervosa, gente. O tamanho do sacrifício que você vai fazer, é muito difícil sacrificar, porque o sacrifício, ele está atrelado à obediência. Quanto mais você tiver que ser obediente, mais difícil é o teu sacrifício. Abre comigo 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Diz: está amarrado.
Não adianta fazer boa ação se não tem obediência. Sacrifício com boa ação, sem obediência, não é nada. Você está perdendo tempo. E o que Saul fez? O rei fez um sacrifício, mas não foi aprovado. Nota 0 para Saul. Por quê? Porque não teve obediência. E a obediência era esperar o sacerdote. Samuel deu uma palavra e deu uma direção para Saul, mas Saul sacrificou, mas sacrificou da maneira dele, porque ele fez o sacrifício de acordo com a vontade dele, aquilo que ele achava que era bom para ele. Ele não obedeceu a direção, porque Samuel deu uma direção para ele, mandou ele esperar. Não faça nada, espere. Saul não esperou. A obediência mensura o que tem que ser feito. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. A atitude de Saul foi uma atitude totalmente impensada. Ele perdeu o reino. A palavra de Deus diz: você foi rejeitado. Em nome de Jesus, nós não seremos rejeitados por sacrifícios errados que nós vamos fazer. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos tomar posse dessa palavra e estarmos alinhados. Sacrifício é a manifestação da minha fé. Porque, queridos, nós só conseguimos sacrificar se nós estamos cheios de fé, renovados. Sacrifício sem manifestar a minha fé e sem obediência é aquele sacrifício que o homem decide. É o sacrifício que é mais fácil para mim e para você. Sacrifício vai ser algo que vai mexer com as nossas estruturas. Como eu disse para você, vou fazer 18 anos de casado agora em fevereiro com o Lucas. A gente está junto, vai fazer 20 anos esse ano, em agosto, desde o namoro, noivado. As pessoas olham, nós já passamos muitos momentos difíceis, e as pessoas olham e querem às vezes, nossa, eu queria ser igual a você, seu casamento, mas eu tive que sacrificar muito, ele teve que sacrificar muito, em atitudes. Eu tive que mudar, eu tive que me tornar uma nova Priscila, ele teve que se tornar um novo Lucas. Para quê? Para que nós pudéssemos estarmos aliançados, para que nós pudéssemos ter esse encaixe. E eu lembro que algumas vezes foi muito difícil para mim, porque a minha sensação era de que só eu cedia, só eu tinha que mudar. Foi muito sacrifício para mim. Mas eu tinha uma decisão no meu coração, porque eu já tinha ouvido da minha terapeuta e tinha ouvido do meu pastor que eu não ia alcançar o objetivo que eu queria dentro do meu casamento se eu não mudasse alguns pontos nas minhas atitudes, na minha maneira de agir, na minha maneira de falar. Como eu já tinha tido a direção do meu pastor, eu tive que tomar a decisão. Eu vou obedecer e fazer esse sacrifício para colher lá no meu casamento. Vocês estão entendendo, igreja? Que é o que as pessoas não querem. As pessoas querem ganhar 10 vezes mais, ter uma mega de uma empresa, mas para ela alcançar esse ganho salarial, ou para ela ter essa empresa, para ela alcançar negócios, ela vai ter que sacrificar em atitudes. E o seu pastor e o seu líder já deu a direção para você, já fez, pontuou com você aquilo que você precisa melhorar. E o que você faz? Você só sacrifica em oração, em jejum e na oferta. Mas naquilo que é essencial, que são na mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança da maneira de ser, você não está disposto. E está tudo atrelado. Não adianta você fazer um sacrifício e esquecer o outro. Isso é muito sério. Sacrifício, a obediência é o que valida o nosso sacrifício. A obediência é o que valida e o que nos fortalece para conseguirmos realizar um sacrifício. Obediência é uma direção dada por Deus ou pelo nosso líder, através do nosso líder. Vou corrigir. Obediência é uma direção dada por Deus através do nosso líder.
Olha o que significa sacrifício no original, vamos lá. Sacrifício no original, no hebraico, quer dizer aproximar. Sacrifício quer dizer aproximação. O sacrifício te aproxima de Deus, se ele for feito com direção e obediência. Eu falei mais cedo que esses dias, eu estava conversando com uma pessoa que falou para mim, estava aconselhando um pastor que falou para mim: bispo, eu estou com muita dificuldade com os meus discípulos, porque eu tenho falado com eles que eles precisam mudar certas atitudes, e eles dizem que querem, eles querem estar no meu discipulado, eles querem ser meu 12, eles querem crescer, mas eles não querem mudar as atitudes. Eu cheguei e pontuei: para você conquistar essa nova posição que você deseja, você tem que mudar isso, isso e isso. Sabe o que aconteceu, bispo? Os meus discípulos, eram 2 discípulos, ficaram chateados comigo, estão de cara virada para mim, mal olham no meu rosto, estão chateados comigo. Eu falei para ele, para esse pastor meu: querido, você fez a sua parte, você falou e pontuou o que ele precisa melhorar. Agora é com essa pessoa, ela não vai alcançar essa nova posição, ela não vai alcançar certas coisas na vida dela, porque ela não está disposta na mudança, no sacrifício. E o sacrifício é a aproximação de Deus. Então, quando você sacrifica, quando é feito debaixo de direção e de obediência, você se aproxima de Deus. Todas as vezes que eu sacrifico, eu estou saindo da dependência do meu eu. Todas as vezes que o meu sacrifício está alinhado com Deus, com direção e obediência, eu saio da dependência do meu eu e eu vou para a dependência de Deus. Todas as vezes que o sacrifício é feito debaixo de direção e obediência, ele te aproxima de Deus. E as pessoas acham que sacrificar é leve. Vocês estão entendendo? Sacrificar não é leve, é difícil, porque é profundo. Não é só o verdadeiro sacrifício, além do sacrifício da oração, de madrugada, do jejum, da oferta, é uma transformação profunda no seu interior. E isso é difícil, porque quando você fala de mudança interior, o bicho pega, gente, porque é difícil mudar, não é fácil mudar. Não é fácil mudar a maneira que você pensa, não é fácil, você precisa de buscar. Por isso que o sacrifício te aproxima de Deus, porque quando você está disposto, você vai chorar, você vai para o altar, você vai rasgar, as tuas vestes, como Davi fazia, e clamar, e falar: Deus, eu só paro quando tiver mudança, me ajuda, eu preciso de ajuda, eu decido que eu quero mudar. Quando vem o sacrifício que precisa da obediência para se cumprir, é aí que nós somos provados. A obediência atrelada ao sacrifício é que nos prova. Quando Abraão sacrificou Isaque, ele só conseguiu porque ele obedeceu, porque estava atrelado à obediência. Abraão, foi o dia mais difícil da vida dele, eu penso, mas ele estava decidido em obedecer, e a obediência de Abraão o guardou. E quando ele chegou e colocou o filho dele lá naquela pedra e levantou a cutela, que é a faca, ele ouve a voz de Deus e fala: não faça isso, olhe para o lado que ali está o sacrifício. Foi a obediência que guardou Abraão. Por melhor que sejam as intenções humanas, por os atos isolados e externos de homenagem a Deus, não podem contrabalancear a falta de obediência na nossa conduta. Jeremias, coloca para mim 17, 21, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifício, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo.
andai em todo caminho que eu vos ordeno, para que vós vá bem. Mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para diante. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Olha o que ele diz aqui, gente, ele falou, pega os holocaustos e pega o sacrifício e come, eu não mandei vocês fazerem nada disso. Eles estavam fazendo da cabeça deles. E aí ele diz, eu direcionei vocês o que vocês tinham que fazer e vocês não fizeram. E por causa disso, em vez de vocês irem adiante, vocês estão andando para trás. Em nome de Jesus, nós não andaremos para trás em 2022. Amém? Nós ouviremos a voz do nosso Deus, estaremos andando em obediência e ouvindo a direção dos nossos profetas, para que os nossos sacrifícios subam ao céu e tragam as respostas que você colocou diante de Deus, em nome de Jesus. Sacrificar é consequência de obedecer, sabe? Então, coloca diante de Deus, Senhor, vai ser um ano diferente. Os meus sacrifícios estarão alinhados à vontade, à direção e à obediência através do meu profeta. Porque nenhum sacrifício meu voltará vazio. Ele trará as minhas respostas, as bênçãos que Deus tem para mim. Amém? Sacrifício sem direção é um ritual religioso. Então fuja de rituais religiosos. Foi o que Saul fez. Saul fez um ritual religioso. Saul não fez um sacrifício. Então, em nome de Jesus, este ano é o ano em que todos os nossos sacrifícios subirão e voltarão com as respostas, porque estarão alinhados com a direção e obediência do nosso Deus através dos nossos profetas. Amém? E o bispo Rodovalho é muito enfático nisso. Ele faz celebrações agora, janeiro, e ele nos coloca para os pelotões, para nós ofertarmos, iniciarmos o nosso ano com um sacrifício direcionado pelo nosso profeta em obediência. Não tem como as chuvas de bênção não vir sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Então, queridos, isso é muito forte. Começar o ano alinhado, para que os teus sacrifícios voltem com respostas. Eclesiastes 5:1, coloca para mim, por favor, a equipe de louvor pode subir. Diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos, pois não sabem que fazem mal. Fala em nome de Jesus. Eu não vou oferecer sacrifício tolos, porque todos os meus sacrifícios estão alinhados com a direção e obediência do meu líder, do meu profeta, em nome de Jesus.